bem-vindo ao canal. Você está aqui com o Lucinei Bueno no canal Sinais, Visões e Profecias. Vamos dar uma olhada hoje aqui nesse alerta profético aqui no canal Sinais, Visões e Profecias. A questão aí do Gog e Magog e a questão da Rússia. Então, sendo esse Gog e Magog, Putin, Tokarma, os persas, os etíopes. E se você ver aí no mapa, vai ver que realmente a Rússia é dessas tribos que vão invadir Israel nesse momento, irmãos. E aqui tem essa notícia, a questão de Putin, como podemos dizer assim, esse comandante russo à frente da Rússia nesse momento, irmãos. Estão dizendo então que ele se tornou o rei do Oriente Médio, depois que suas tropas se desfilaram em carreata nas cidades que antes eram dos aliados, agora está na mão de Putin, irmãos. A grande cartada de Putin no Oriente Médio, ao qual nós já vem chamando a atenção aqui no canal desde 2015, setembro de 2015, na super lua de sangue, que todos praguejavam que era o fim do mundo, quando a gente sabia que realmente era o sinal da intervenção russa na guerra da Síria, naquele momento então que se deu toda essa virada complexa do dualismo do mundo com a Rússia e os Estados Unidos. Mas vamos ver que talvez a Rússia ela não seja tão forte quanto parece e esteja aí rotulada que seja. Nós vamos a esse artigo interessantíssimo aqui, desse alerta profético aqui no canal. Exclusivo aqui do canal, inclusive todas as imagens, irmãos, exclusivas do canais. Você pode ver aqui como que estava o mapa ali antes dessa situação, dessa virada aí, e agora você vê aqui como que está a situação de que a Rússia dominando essas cidades, que como eu falei aqui, que para mim talvez o objetivo principal da Turquia era essa conquista das cidades, mas se não foi também essa chocada com o Putin, então não sei, irmãos, vamos ver. Putin, o rei do Oriente Médio, diz o artigo. Também tem a questão, que se você observar aqui na profecia de Gog e Magog, onde diz então que o arco desse rei irá cair, irmãos, que irá atacar Israel. E a gente pode ver que em Apocalipse 6, na abertura do primeiro selo, o cavaleiro branco que sai vitorioso para vencer, ele também tem um arco na mão, né? Mas essa referência desse momento, desse selo que está se abrindo agora. Putin é o novo rei do Oriente Médio? O cavaleiro branco de Apocalipse e a abertura dos selos começou? Assista esse vídeo e entenda. A Rússia assume o mando da Suprema Power Broker no Oriente Médio, proclamou o Telegram da Grã-Bretanha. O artigo começou. O status da Rússia como intermediário indiscutível no Oriente Médio foi cimentado quando Vladimir Putin fez um tour triunfante pelas capitais tradicionalmente aliadas aos Estados Unidos. Falando ali então, né, irmãos, de Raqqa, Manbij e outras cidades ali que fazem fronteira com a Turquia, que estava em poder dos curdos, agora em poder russo. Turquia rompe acordo de cessar-fogo, então a Turquia rompeu esse acordo de cessar-fogo aí com os Estados Unidos. Frágil com os Estados Unidos em novos ataques a curdos no norte da Síria, enquanto Putin intensifica o controle da região. Putin é o novo rei da Síria, disse a manchete do editorial Wall Street Journal. Ou seja, o Telegram falou, agora o Wall Street Journal fala. Praticamente repetindo a mesma manchete. Se Putin é o rei da Síria, é porque ele estava disposto a pagar o preço em sangue e tesouro para manter a paz da Rússia no Mediterrâneo e salvar seu aliado Bashar al-Assad, que teria falhado sem ele. Agora vamos ver o que Putin fará com o seu prêmio. Foi cidades conquistadas, né, irmãos? E a gente viu aqui que para manter a paz no Mediterrâneo, que é a paz da antiga União Soviética, ali, irmãos, e também tem a paz de Tartus e a paz de Latacaia. Tem a paz naval, que era do tempo em Tartus, que era do tempo da União Soviética, que ele salvou, e a de Latacaia, que é a paz aérea, que então se construiu para essa intervenção na Síria ali, que como diz o artigo, né, que sem a Rússia o Bashar al-Assad teria falhado.
As forças sírias, provavelmente apoiadas pela Turquia, foram vistas atacando vários locais importantes, ainda mantidos pelas forças curdas, violando o acordo de cessar-fogo literado pelos Estados Unidos na região. Ou seja, a própria Turquia e o exército da Síria parecem que estão unidos para pegar os principais pontos do exército curdo ainda nessa região, depois que essas cidades aí já foram dominadas, irmãos. O que está acontecendo? Uma COG se unindo, irmãos? Falaram, né, que o Irã e a Turquia poderia haver uma desavença aí por causa dos sunitas e xiitas, mas parece, como eu falei no vídeo anterior, que Putin está no controle da situação. Mais uma vez, uma ação militar do presidente Trump, que foi inicialmente criticada por uma indignação cuidadosamente projetada, não está sendo tão ruim. Afinal, sim, Trump ordenou que as tropas americanas saíssem da Síria, cumprindo mais uma de suas promessas de campanha de 2016. E o líder russo, Vladimir Putin, interveio para assumir o controle. Mas do que exatamente ele está assumindo o controle? E de que ordem uma Rússia enfraquecida pode fazer com todo esse caos? Portanto, filho do homem, profetiza contra Gog e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que sou contra ti, ó Gog, ó príncipe de Meseque e Tubal. Eu te tornarei para trás e te deixarei apenas a sexta parte de ti, e farei subir das partes do norte, e te farei subir das partes do norte, que mostra aqui, né, no mapa onde vem as tropas do norte atacar Israel, e te trará sobre os montes e te trarei sobre os montes de Israel. E ferirei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Então aqui referência ao cavaleiro do Apocalipse. Irmãos, de Apocalipse 6, a abertura do selo. Entendeu? A Rússia tem uma economia marginal. Na melhor das hipóteses, é um exército que, apesar de sua tacalerice interminável, é na verdade inferior quando comparado à maioria das outras nações. É uma piada quando comparado ao poder dos Estados Unidos. Um longo controle sustentado do atoleiro na Síria não aumentará o poder da Rússia, mas o enfraquecerá. A Rússia não tem dinheiro para fazer muita coisa na Síria, e Putin sabe disso. Além disso, toda essa postura é apenas um ensaio geral para a coisa real, que ocorre durante a última metade do tempo dos problemas de Jacob. E se lembra de Jacob, irmãos, a questão ali do seu sofrimento, dos anos que ele pagou e depois dos anos que ele teve que pagar de novo, que é só metade dos sofrimentos. Além disso, toda essa postura é apenas um ensaio geral para a coisa real, que ocorre durante a última metade do tempo dos problemas de Jacob. Irmãos, forças do exército cruzaram a fronteira da Turquia para o norte da Síria. De acordo com o relatório, estão se movendo em direção a Ras al-Ain, uma vila na qual os combatentes não cessam fogo desde sexta-feira, mesmo após a assinatura do cessar-fogo. A Reuters, no entanto, relata que o cessar-fogo frágil está ocorrendo ao longo da fronteira com a Síria, embora o presidente turco Tayyip Erdogan esteja pronto para continuar a ofensiva na Síria se o acordo de trégua acordado não for implementado. Pausamos a operação por 5 dias, disse o ministro da Defesa turco Hulusi Akar. Nesse momento, os terroristas se retirarão da zona segura. Suas armas serão coletadas e as posições destruídas. Se isso não acontecer, continuaremos a operação. Erdogan também ameaçou as forças curdas no norte da Síria, dizendo que eles esmascarão a cabeça dos combatentes se não se retirarem do período de 120 horas designado pelo cessar-fogo. Ele também disse que falaria sobre o envio de forças do governo sírio em uma zona segura, planejada no norte da Síria, enquanto conversará com o presidente russo Vladimir Putin na próxima semana. Então, o próprio Erdogan falando que esmacaria a cabeça dos combatentes turcos se não se retirassem da região ali, irmãos. Donald Trump entregou Putin ao Oriente Médio em um prato. Trump entregou a Putin o Oriente Médio em um prato. Foi o título de uma coluna do Telegram. Putin aproveita o retiro de Trump na Síria para cimentar o papel no Oriente Médio, para cimentar o seu papel, disse o Financial Times. A imprensa americana imita os britânicos. Putin agora é o novo mestre do Oriente Médio. E ai de nós, antes de concluir que a retirada de Trump das últimas 1000 tropas americanas na Síria e o Dunkerque dos Estados Unidos é necessária alguma reflexão. Sim, Putin jogou sua mão habilmente. Diplomaticamente, como dizem os britânicos, o presidente russo está superando seu peso.
Ele se dá bem com todos. Ele é recebido no Ayatollah no Irã, se reúne regularmente com Netanyahu de Israel, é um aliado querido de Assad, da Síria, ao qual salvou. Essa semana estava sendo hospedado pelo rei da Arábia Saudita e pelos governantes reais dos Emirados Árabes Unidos. Em outubro de 2019 foi um mês triunfal. Não é outubro agora que foi a virada do ano de Israel, irmãos? Quando em Israel a recompensa pelos seus feitos. No entanto, considere o que Putin herdou e quais são as suas capacidades para atuar como intermediário de poder no Oriente Médio. Ele tem uma única base naval no Mediterrâneo, Tartus, na Síria, quitada da década de 70, e uma base aérea no Kremlin, também na Síria. Os Estados Unidos têm 7 aliados da OTAN na Espanha, França, Itália, Croácia, Albânia, Grécia e Turquia, e 2 no Mar Negro, Romênia e Bulgária. Temos forças e bases americanas no Afeganistão, Iraque, Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Oman e tipo Djibouti, que eu já falei aqui no canal alguns vídeos, irmãos. Tem ali um lugar bem perigoso também, tipo Djibouti. A Rússia não possui uma panóplia de bases no Oriente Médio ou no Golfo Pérsico. Só que tem aliança com o Irã ali, né, irmãos? Ele estão querendo relevar isso, né? A Rússia está assim bem ancorado também na região, para falar que está jogando em casa, né, digamos assim. Temos a maior economia do mundo. A economia da Rússia é menor que a da Itália e nem 1/10 do tamanho da nossa, os americanos. E agora que estamos fora da guerra civil da Síria e os curdos fecharam um acordo com Damasco, considere o que acabamos de despejar no colo de Vladimir Putin. Ele agora é o homem do meio entre a Turquia e a Síria. Ele deve reunir ditadores que se detestam. O primeiro presidente Erdogan, que está exigindo uma faixa de 32 km de profundidade da fronteira síria para impedir que os curdos sírios se unam aos curdos turcos do PKK. Erdogan quer que o corredor se estenda por 280 milhas de Manbij a leste do Eufrates, por toda a Síria até o Iraque. Depois há o Assad, vitorioso em sua horrível guerra civil de 8 anos, que é implorável que ceda 5.000 milhas quadradas do território sírio a uma ocupação permanente das tropas turcas. Conciliar essas demandas sírias e turcas aparentemente irreconciliáveis é agora o problema de Putin. Se ele conseguir resolver isso, ele deve receber o prêmio Nobel. Então é isso aí, irmãos. Então, o que a gente vai deduzir? A gente vai deduzir que o próprio Putin, ele pode ser esse cavaleiro branco que saiu vitorioso para vencer. O Putin, ele veio ali ter essa Chechênia, quando ele era ainda do exército da Rússia, era general, alguma coisa assim do exército da Rússia, que ele venceu a guerra na Chechênia, que ele começou a criar, que ele começou a ter uma visão mais ampla pela população, entendeu, irmãos? E ali então ele começa a sair vitorioso para ganhar. Olha só, apenas a Chechênia, naquele cruzamento com a Turquia ali, com o Irã ali também, num local bem complicado também de se dominar. E depois ele acaba, então, ele é ex-agente da KGB, depois ele agora aí fazendo esses acordos com muitos, como disse a profecia, né, que seria acordos com muitos, então tá, sempre lembrando, irmãos, que a guerra da independência em 46, a guerra dos 6 dias, também em 70 aí, a guerra. Sempre lembrando, irmãos, que a guerra da independência, a guerra dos 6 dias, todas essas guerras árabes que os árabes atacaram Israel, a guerra árabe-israelense, a Rússia sempre forneceu armas e apoiou os árabes. E agora ela vem como a próprio cavaleiro branco de frente para fazer essa guerra, nós digamos assim, porque antes os árabes vinham com apoio russo, agora a própria Rússia está vindo, irmão, já com a fronteira ali no norte das colinas de Golã, a qual Deus fala que traçará uma coque nas colinas de Israel, irmão, as colinas de Golã ali, que é território ocupado por Israel, território sírio, irmãos, é ali que está a questão X. Então é isso, irmãos, então Putin podendo ser então um anticristo. Porque esse primeiro cavaleiro, os teólogos falam que pode ser o anticristo, o cavaleiro branco, esse primeiro que sai, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a abertura do 6º selo, também o cavaleiro branco, entendeu, irmãos? E agora ele pode ser o próprio anticristo, o Vladimir Putin, irmãos, também entrando nesse hall, né? No hall onde tem o Erdogan, onde tem o Macron, onde já teve o Nero da França, onde já teve o Napoleão, onde já teve até o Bill Gates, né, que era 666, digitando lá
em numeração digitalizada, o Bill Gates também já é implantado também como anticristo pela numerologia digital da internet. Irmãos, então agora o Putin então podendo ser um dos líderes com a sua flecha, o seu arco aí para cima de Israel, a guerra para cima de Israel, irmão, nesse momento. Vigiemos, então, irmãos. Obrigado por assistir mais esse vídeo e voltamos com mais alertas proféticos aqui nos canais Visões, Sinais e Profecias, irmãos. Até o próximo vídeo. Até mais.